quarta passada sobre essa série que eu gostaria de relembrar a todos e aos que estão nos assistindo. Começamos uma série a partir do dia 1º de fevereiro, na última quarta, sobre escatologia e o tempo do fim. Então, nós temos abordado assuntos referentes aos eventos finais. Então, a partir de agora, ou a partir de quando começou o tempo final, o que falta acontecer até chegarmos na volta de Jesus? O que irá acontecer? Quais são os eventos? E nós estamos abordando dessa maneira, mas focando no que vai acontecer. E, é claro, uma preparação que nós devemos ter para chegar nesse momento. Sempre é bom estudar esses assuntos para nós termos ideia do que nos aguarda. E ao entendermos o que nos aguarda, o que nos espera neste mundo, vamos poder ter essa convicção de que precisamos nos preparar cada vez mais para a volta de Cristo. Todos estão visualizando aí nosso gráfico? Esse gráfico eu vou mostrar todos os estudos para que fique bem claro. Nesse gráfico em cima, nós... Deixa eu ver se eu consigo aqui o apontador a laser. Tá dando para ver aí? Tá, né? Nós temos aqui esse primeiro que está aqui em cima, é a sacudidura. A sacudidura ela acontece de formas constantes. Nós vamos estudar no próximo estudo, mas tem, é claro, uma sacudidura final, que vai ser aquela que nós vamos estudar com mais detalhes. E ela vai até a chuva serôdia. Da chuva serôdia, a chuva serôdia vai até o fechamento da porta da graça. E do fechamento da porta da graça, temos 7 pragas e tempo de angústia que vão até a volta de Jesus. E aqui embaixo nós temos o juízo investigativo e selamento. Nós vamos estudar hoje sobre o selamento. Nós vamos ver que data que começa e até onde que vai o tempo do selamento. Vamos estudar acerca disso hoje. Irmãos, no final nós teremos uma surpresa. Nós teremos um questionário sobre tudo que nós vamos ver aqui hoje. Um questionário que os irmãos vão levar para casa e aí vão poder responderem. E caso surja alguma dúvida ao responder em casa, os irmãos podem voltar, vai estar gravado no canal Vida Plena para que possa todos responderem. E aí no próximo estudo nós vamos voltar às perguntas e assim vamos revisando o conteúdo para que fique bem fixo em nossa mente. Então nós gostaríamos de implementar esse método a partir deste culto. Então, o último culto foi o início do fim. Os irmãos lembram quando que começou o tempo do fim? Nós temos 2 datas. Os irmãos lembram quais desses 2 anos que foi citado? Vou dar uma dica. Depois de 1260 anos. 1789 e 1844. Então, nós vimos essas 2 datas que são muito importantes para o nosso estudo. E hoje nós vamos abordar, após 44, nós vamos então falar sobre o selamento do povo de Deus. Irmãos, para abordarmos esse assunto, nós precisamos ir para a Bíblia. E a Bíblia, ela fala sobre esse assunto em especificamente 3 textos. 3 textos ela fala sobre esse assunto, que Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14 e Ezequiel capítulo 9. Nós vamos abordar esses textos. Apocalipse capítulo 7, peço que os irmãos peguem as Bíblias, vamos acompanhar Apocalipse capítulo 7, vamos ver o verso 1. Apocalipse 7, o verso 1. Diz assim, na minha versão: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Primeira vez que a gente lê esse texto, a gente não entende nada. O que está acontecendo aqui? 4 anjos, depois 4 cantos, depois 4 ventos. Vamos nos situar nesse texto? Vamos entender o que significa cada metáfora dessa. A primeira metáfora é 4 anjos. Essa não é uma metáfora, é real mesmo. São seres pelo qual Deus deu a função de reter os ventos.
O outro é 4 cantos da terra. Significa os 4 pontos cardeais, mostrando que é em toda a terra, os 4 cantos. Então estamos falando de uma obra mundial. O outro significado é o de 4 ventos. Nós vamos ver na Bíblia, nos textos que está em Daniel 7:2, Jeremias 25:32 e Jeremias 4:11-13, que significa agitações políticas, contendas e guerras. Agora, como ficaria esse texto se já tivesse os significados? Se a Bíblia fosse escrita sem simbolismo, se o Apocalipse fosse escrito sem simbolismo, talvez estaria escrito assim: depois disto vi 4 anjos atuando no mundo todo, os 4 cantos da terra, retendo a destruição, as agitações políticas e as guerras, para que nenhum destes atingisse a terra, nem o mar, nem árvore alguma. Talvez se a Bíblia fosse escrita sem simbolismo, estaria escrito assim esse texto. Então foi isso que foi visto por João na ilha de Patmos. Ele viu anjos que estavam retendo, estavam impedindo que essa terra fosse destruída. De certa forma é isso que quer dizer. Vamos agora considerar outro texto que está em Ezequiel 9. Vamos considerar esse texto, Ezequiel capítulo 9, verso de 1 a 6. Esse é o outro texto falando sobre selamento. Nós vamos ler primeiro os textos da Bíblia para depois irmos para o Espírito de Profecia. Ezequiel capítulo 9, o verso de 1 a 6. Eric, está com o microfone aí? Alguém consegue fazer essa leitura para mim? Consegui com o microfone? Pode ser? Alguém gostaria de ler? Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entravam e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe para a cidade pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer a outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciões que estavam diante do templo. Amém. Irmãos, então, para resumir, nós vimos aqui um homem vestido de linho que tinha uma tarefa de marcar aqueles que eram fiéis, de certa forma, e esses que eram fiéis, eles não seriam mortos quando for passar um anjo destruidor. Resumindo, é isso. Ellen White diz: este selamento do povo de Deus é o mesmo que foi mostrado a Ezequiel em visão. Então essa aqui é a segunda visão de Ezequiel. Ela teve uma aplicação para os dias de Ezequiel, isso é certo. Mas ela também tem uma segunda aplicação para esse tempo que nós vamos ver, que é o selamento do povo de Deus. É interessante citar aqui que ele falou: marque com sinal na testa, ou seja, os que não serão mortos, aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Então, Jerusalém vivia um tempo em que existia muita idolatria, existia muita gente fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. E aqueles que não estavam satisfeitos, que não concordavam com aquilo, que suspiravam e gemiam por causa de toda aquela abominação, esses deveriam ser poupados. Uma lição para nós, né? A gente vê ao nosso redor tanta coisa ruim acontecendo, às vezes na igreja, coisas ruins. Nós precisamos suspirar e gemer por tudo que está acontecendo de ruim. Não aceitar o erro
E as pessoas que foram seladas para serem poupadas eram esse tipo de classe. Então esse é o segundo texto sobre o assunto. Nós podemos destacar pelo menos 4 objetivos para a obra do selamento. São eles: fixar na vida os princípios da verdade, inclusive a lei de Deus. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é preservar da apostasia. O terceiro é preparar-nos para o tempo de angústia sem intercessor. E o quarto objetivo é para preservar-nos da destruição final. Interessante, porque quando a pessoa é selada, ela já está salva. Por isso que fixa a verdade na mente. Fixa de tal forma que nunca mais vai sair aquela verdade da prática e da mente daquela pessoa, ao ser selada. E preserva da apostasia. Por quê? Porque a pessoa vai estar sendo fiel. Ao ser selada, a pessoa está sendo fiel para sempre. Então ela não vai apostatar, vai preservar. E vai preparar para este tempo terrível que vem após o selamento. E assim como aqui passou o anjo destruidor para destruir todos aqueles que não tinham o sinal, a marca, também a obra do selamento vai preservar-nos da destruição final. São 4 objetivos, pelo menos esses 4. Poderia ter citado outros. Agora vamos voltar para Apocalipse capítulo 7. E vamos continuar a leitura. Apocalipse capítulo 7, o verso 2 e o verso 3. Diz assim: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Então, nós vimos 4 anjos. Agora nós vimos 4 anjos que estavam segurando as destruições. Agora vemos outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Então nós vimos o porquê que foi dirigido aquela obra, aqueles 4 anjos, para reter, para que não aconteça a destruição. Para quê? Que a terra não podia ser destruída. Porque tinha pessoas que precisavam ser seladas. Pessoas que seriam preservados daquela destruição. A terra vai ser destruída, mas há pessoas aqui... E é interessante que Deus não destrói a terra hoje por causa dos fiéis. Se não tivesse nenhum fiel nessa terra aqui, para que Deus continuaria a existir, esse mundo? Então as pessoas que estão pecando, e fora os ímpios, que não querem saber de Deus, eles têm que agradecer aos fiéis. Que Deus não destrói essa terra por causa dos fiéis. E ele pede para que os anjos segurem os ventos por causa de acreditamos ser nós, né? Esses fiéis. Então nós vimos 2 coisas aqui que nós precisamos de simbolismo, de saber o significado. Que é o anjo subir do lado do sol nascente e o selo do Deus vivo. Nós vamos entender o significado desses 2. O lado do sol nascente, assim como o sol vai subindo com raios fracos e vai aumentando de força até que brilhe em todo o seu poder e esplendor, assim também a obra deste anjo começa em fraqueza e termina com grande força e poder. Então nós vamos ver na história que o selamento começou bem fraquinho, mas quando o selamento estiver para acabar, vai acabar no ápice. O ápice do selamento vai ser o seu fim, assim como o sol chega ao meio-dia. E começou assim como o sol que vai raiando. Então é isso que significa. Vi um anjo subir do lado do sol nascente. É porque começa fraco e vai aumentando até que brilhe em todo o seu poder. Agora, o que significa o selo do Deus vivo? Isso aqui já é mais conhecido, né? O que é o selo de Deus? Para uma lei entrar em vigor, isso nos tempos bíblicos, precisa levar a assinatura ou selo do legislador, pois de outra maneira não haverá autoridade. Nós vimos isso em Esther 3:12, quando o Assuero, ele, ao emitir uma carta, ele, com seu anel sinete, ele põe o selo e ele coloca ali a sua marca registrada, para que a pessoa que for receber aquela carta, ele entenda que veio do rei, porque só o rei tinha aquele anel sinete próprio. E se alguém abrisse aquela carta, o selo não ficava mais grudado. Então era um meio de proteger, para que a informação do rei
fosse para a pessoa que ele desejava, sem haver transtornos. O selo do desvio, no selo daquela época, precisava aparecer 3 elementos específicos, que é o nome, a autoridade e a extensão do domínio do rei. No selo daquela época, precisava aparecer essas 3 informações. Vamos ver o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, e o verso 8. Êxodo, capítulo 20, e o verso 8. Esse texto aqui dá até para citar de cor, né? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Os irmãos conseguiram localizar neste mandamento, que é o 4º, o nome, a autoridade e a extensão do domínio de Deus? Foi possível localizar esses 3? O nome, a autoridade e a extensão do domínio. Vamos ver. No 4º mandamento, nós encontramos o nome, quando diz lá, o Senhor teu Deus. Traduzido original, Yahweh, ou Javé. Tem ali o nome de Deus. É claro que esse não é o único nome de Deus, né? Não vamos partir pela linha dos testemunhos de Jeová. Deus se aparece com vários tipos de nomes na Bíblia, né? Sua autoridade nós encontramos no 4º mandamento, porque diz lá, o Senhor fez, ou seja, autoridade de Criador. E localizamos também a extensão de seu domínio. Qual que é a extensão? O céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então qual que é o selo do Deus vivo? Qual? É o selo do Deus vivo? O sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Então, esse vai ser o diferencial. Então, como que vai ser marcado na testa? Só vai ser marcado na testa aqueles que guardam o selo, que é o sábado. Aqueles que guardam o sábado. Aqueles que praticam. Nós vamos encontrar isso principalmente tanto em Êxodo 31:13, falando que o sábado é um sinal entre Deus e Israel, e Ezequiel 20:20 também, santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Um sinal ou um selo, ou seja, algo que diferencia das outras pessoas. E o sábado é esse diferencial do povo de Deus pela Bíblia. Nós não vamos nos deter nesse texto, que eu creio que a maioria aqui já conhece. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta e eu queria a resposta dos irmãos. A opinião de vocês. O selo é algo invisível ou visível aos olhos humanos? O que os irmãos acham? Eu consigo ver quem está com o selo de Deus? É possível ver? Esse é algo visível? Coloca assim na testa um selo, assim, e todo mundo que passa na rua consegue identificar? O que os irmãos acham? Visível ou invisível? Alguém falou ali que é invisível. Irmãos, e se eu disser que de certa forma é os dois? Vamos analisar o texto de profecia? Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler. Então, aparentemente, invisível. Pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. A mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. Eles estão trajados com a veste nupcial e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus. Irmãos, de certa forma é visível e invisível. Eu não posso ver essa marca. Essa marca só os anjos conseguem ver claramente. Mas de certa forma as pessoas podem ver pela vida. Ali diz que a mente inteligente tem visto o sinal do Calvário nos filhos e filhas de Deus. Então as pessoas conseguem ver em nossa vida refletindo o caráter de Deus. Então, de certa forma, é visível. De certa forma, entendam bem.
Não é visível na testa, assim, algo, um sinal, uma marca na nossa testa, dessa maneira. Mas pelas nossas atitudes, as pessoas podem ver que nós somos filhos de Deus. Podem ver que nós estamos ali nos preparando para receber o selo. Então é possível o ser humano identificar, não com toda aquela totalidade, porque nós sabemos que tem gente que está infiltrada ali, misturada, mas, de certa forma, uma mente inteligente consegue ver. Irmãos, vamos entrar num aspecto interessante. Quem são os agentes seladores? Quem são? Alguém pode ter pensado, mas não só existe um agente selador? Quem são? O primeiro que nós encontramos é o terceiro anjo. É dito em Primeiros Escritos, página 88 e 89. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Interessante, um pequeno grupo. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade, em companhia o grupo. Disse o anjo, o terceiro anjo está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Irmãos, quem é o terceiro anjo? O que representa o terceiro anjo? Testemunhos Seletos Mundial, volume 2, página 156, diz: os três anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus, vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Como assim o povo de Deus é agente, são agentes seladores? Em que sentido eu digo isso? No sentido de que nós, cooperando com Deus, podemos levar almas para conversão e para receber o selo. Não podemos? Nós não somos cooperadores de Deus? Então, de certa forma, nós somos também agentes seladores. Quando nós, juntamente com Deus, levamos almas ao arrependimento. E elas ali, ao ser levadas ao arrependimento, estão se preparando para receber o selo. Então, nós estamos como agentes de Deus aqui, como agentes seladores também. Então, primeiro é o terceiro anjo, ou seja, o povo de Deus. O outro agente selador, nós vamos ver que são os anjos. É dito no Testemunhos Seletos, volume 1, página 179. Enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir esse grupo, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Então, outro que também são agentes seladores são os anjos de Deus. E o terceiro, e creio que esse é o mais importante, agente selador. Quem é? O Espírito Santo. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho. Então, lá em Ezequiel, aquele homem vestido de linho é o Espírito Santo. São os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Então, outro agente selador, e creio que esse é o mais importante, quem é? O Espírito Santo. Porque nós, como agentes seladores, nós cooperamos apenas com a obra do Espírito. Quem faz todo o papel de gravar na mente, fixar a verdade na mente, de mudar a vida, de viver de uma forma diferente, da conversão, é o Espírito Santo. Então, ele é o mais importante agente selador. Mas então, somos nós, o povo de Deus, e os anjos e o Espírito Santo. O que é exatamente este selo? Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Então, nós vimos aqui que o selo é eu ter convicção da verdade. Resumindo, é isso. Eu tenho a convicção da verdade, e essa verdade envolve não só o sábado. O sábado é o ponto central. Por quê? Porque é o diferencial. Mas envolve um conjunto de verdades. Essa pessoa que decide, pelo Espírito Santo, se entrega a Cristo e passa a viver essas verdades, ele receberá o selo. Estamos nós preparando para receber esse selo?
É interessante que diz aqui, estará selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Por isso que o próximo estudo vai ser a sacudidura. Porque após o selamento do povo de Deus, vem a sacudidura. Não está aqui, mas o selamento ele termina em 2 fases. Lembra, Ezequiel fala que comecem pelo meu santuário. Em outro texto também diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Então, os primeiros a serem selados somos nós que conhecemos a verdade. E aí, em um determinado momento, quando nós formos selados, nós vamos sair para proclamar essa mensagem. E ao proclamar essa mensagem em um alto clamor, o mundo vai ter a oportunidade de ser selado. Então, viu? 2 fases. Primeiro para o povo de Deus, depois para o mundo. Quando começa o selamento? Ou já começou? Essa pergunta pode ter uma pegadinha aqui. Quando começa o selamento? Desde 1844, em cumprimento da profecia da mensagem do 3º anjo, a atenção do mundo tem sido chamada para o verdadeiro sábado, e o número constantemente crescente se está voltando para a observância do santo dia de Deus. Se o selo de Deus é o sábado, e só depois de 1844 o sábado foi sido chamado a atenção dos fiéis, então nós concluímos que desde 1844 começou a obra do selamento. E não sabemos até quando vai mais, quantos anos vai durar ainda, mas já está em vigor há 178 anos, né? Vai fazer 179 anos em 22 de outubro. Apocalipse 7,4, continuando o texto, diz: E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí o texto vai falando da tribo de Gade, da tribo de Benjamim, da tribo de Asser, 12.000, e por aí vai. E esse número é literal ou é simbólico? O Espírito de Profecia nos dá a entender com esses textos aqui, deixam bem claro se é literal ou simbólico. Vi anjos vindo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Não tem como ser simbólico, de acordo com esse texto. O outro também diz: todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. O número de seus súditos completou-se. Esse tipo de linguagem demonstra que é literal. Há outros textos que a gente poderia usar para complementar, corroborar com essa ideia, mas esses aqui, para mim, eu creio que já basta. Irmãos, é interessante, o capítulo 7, se a gente for olhar na Bíblia, o capítulo 7 ele começa com a pergunta do capítulo 6. Os irmãos já perceberam isso? O Apocalipse capítulo 6 e o verso 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Foi feita uma pergunta na visão de João. Quem pode subsistir a tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer no fim dos tempos? Quem pode subsistir? E aí o Apocalipse capítulo 7 é respondido. Ouvi o número dos selados, 144.000. Quem poderá subsistir às cenas finais, ao que vai acontecer nos eventos finais? Os 144.000. Interessante que João só recebe essa luz dos 144.000 depois desta pergunta. Quem pode subsistir aos eventos finais? Isso aqui é uma visão de Ellen White. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel juntamente com 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Então, começou desde 44, que tem... A gente sabe que esse tema do selamento é um dos pontos chaves, que há diferença entre nós e os adventistas. Esse é um tema que tem muita diferença. Por isso que eu perguntei se era literal ou simbólico. Eles creem que é simbólico. Por quê? Porque hoje ele já tem muita gente na igreja. Imagina se eles pregam que é literal 144.000 desde 1844.
iria escandalizar boa parte do povo, e o povo nem queria saber mais de ser adventista. Então, por eles rebaixar a norma e entrar tanta gente ao meio deles, eles não podiam mais continuar com essa doutrina da forma que nós cremos. Então, já começa por aí. E eles entendem, tem diversos tipos de pensamento. Eles entendem que 144 mil, alguns entendem que serão os que vão estar vivos quando Cristo voltar. Outros entendem que 144 mil é só um número simbólico representando o povo. Mas, e que não tem data de começo nem data de fim. Nós cremos que tem uma data de começo e vai ter uma data de fim do selamento. Eles não creem dessa forma. Mas quando diz aqui, Ellen White, se você voltar e for fiel, juntamente com os 144 mil, então ela faria parte de 144 mil se ela fosse fiel. Então isso denota que no tempo de Ellen White já estava começando a ser selado o povo. E isso fica mais forte ainda no texto de Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 263, que diz, vi que ela, a senhora Hastings, que foi a irmã que faleceu, estava selada. E a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. Mas vamos ver, depois da ressurreição especial, durante o tempo de angústia, nós vamos analisar melhor em outros estudos. Mas por que os irmãos perceberam que eu coloquei um grifo no com, juntamente com os 144 mil, e aqui estaria com os 144 mil? Por que eu coloquei esse grifo? Porque muitos adventistas criam essa polêmica. É adição ou é inclusão? Adição no sentido, a irmã Hastings, que morreu, ela juntamente com os 144 mil. Então, com os 144 mil, grupo separado dela. Não que ela estaria incluída. Eles colocam dessa forma. Mas esse com pode ser inclusão também? Vou pegar um texto do Espírito de Profecia que mostra um com que pode ser inclusão também. Juntamente com os demais discípulos, Judas participou do pão e do vinho. Judas fazia parte dos 12 discípulos? Então, é inclusão nesse texto aqui. Então, a gente vê que esse com pode significar sim inclusão e pelo contexto que nós já vimos, significa sim. Então, Ellen White sendo parte dentro de 144 mil, contado e numerado dentro daquele número ali. E a irmã Hastings também. Interessante que a irmã Hastings foi, aparentemente, a primeira selada, a que deu o pontapé inicial. Por quê? Porque ela foi a primeira que morreu. O selamento ele ocorre ou quando nós morremos, aí nós estamos selados. Não tem como a gente decidir mais nada. Ou se nós vivermos até o tempo final, quando fechar o selamento. São essas duas formas que dá para a gente ser selado mesmo. Então, por isso que ela provavelmente foi a primeira, porque ela foi a primeira que morreu. Irmã Hastings. Irmãos, os 144 mil verão Jesus voltando? Ou os 144 mil farão parte daquela ressurreição que, à volta de Jesus, ao som do arcanjo, vão ressuscitar? E aí? Eles verão Jesus voltando? Estarão vivos um pouco antes de Jesus voltar? Nós vimos isso em Grande Conflito, página 637, que diz assim: abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei. Os que morreram na mensagem do terceiro anjo, nesse caso aqui nós cremos que é os 144 mil. A gente viu antes sobre o selamento que é o povo que crê na mensagem do terceiro anjo. E isso aqui vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Então, essa ressurreição parcial, que ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus, os 144 mil que já tiverem falecido vão ressuscitar para ver Jesus voltando. E passar o finalzinho das pragas, né? A gente vai ver isso mais profundamente quando for vermos as 7 pragas. Mas os 144 mil, sim, verão Jesus voltando. E tem esse texto também, que eu acho muito interessante esse texto. E um forte argumento em prol do que a gente crê. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus.
Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Então, após a ressurreição especial, estarão ali 144.000 para ouvir Cristo dizendo: eu vou voltar em tal dia e tal hora. Antes de Jesus voltar, será anunciado no céu para os 144.000. Então o número vai se completar um pouco antes de Jesus voltar. Estarão tanto os que faleceram quanto os que nunca passaram pela morte ali junto, formando em número de 144.000. Então, dos que estarão olhando para o céu, vendo Jesus voltar, vendo aquela nuvem negra no tamanho da mão do homem, que vai ficando mais e mais brilhante e radiosa, dos salvos só serão 144.000, contemplando com alegria. O restante dos vivos, tudo estarão contemplando com tristeza. Quando será o ápice do selamento? Então eu disse, os irmãos lembram que começa a obra fraquinha, assim como o raiar da manhã, e termina quando estiver no ápice, quando tiver aquele sol forte do meio-dia. E quando será esse ápice? Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos do céu encontrar-se-ão em nosso meio. Então, quando nós estivermos com o Espírito Santo em toda a plenitude, durante a chuva serôdia, ali vai estar selando muitas pessoas, porque muitas pessoas vão estar ouvindo a mensagem. E ali será o ápice do selamento. Onde vai selar mais pessoas vai ser ali no tempo da chuva serôdia. E após a chuva serôdia acabar, já acaba o selamento. Então, por isso que começa com os raios fracos e termina no sol do meio-dia, bem forte, o selamento. Irmãos, para finalizar, como deve ser o nosso caráter? Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Isso aqui não é para nos desanimar, não, é para nos animar. Que em Cristo é possível nós chegarmos nessa estatura. Em Cristo é possível. E nós precisamos buscar a cada dia, irmãos. Porque é um tempo que estamos vivendo um tempo mais difícil para ser selado. Por quê? Porque está o mundo inteiro indo na contramão. É um tempo complicado, mas é um tempo que é crucial para o nosso destino final. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Eu falei no culto passado que muitas vezes no começo da nossa vida espiritual é muito fácil a gente estar ali fiel, estar ali firme, sabe, com aquele fogo. Agora o problema é quando nós cansamos de vigiar. Quando nós cansamos de buscar a Deus intensamente em nossa vida. E é por isso que diz, é tempo de fazer firme. Se nós abandonamos, se nós esfriamos, vamos voltar. Vamos fazer firme a nossa vocação, vamos renovar o nosso concerto com Deus, vamos renovar nossa vida com Deus, porque dentro em breve vai acabar esse tempo de graça. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Satanás estava operando, a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. É agora que Satanás está com mais força, mais energia, querendo desviar o maior número de pessoas. E é agora que nós precisamos lutar contra isso. Irmãos, é impressionante como a cada dia que passa vem surgindo mais e mais coisa que nos desvia o foco de Cristo. Cada vez é impressionante. A tecnologia cada vez vem nos deixando mais presos ao mundo. Aquilo que o mundo diz, as amizades, o povo do mundo, está cada vez querendo desviar a nossa mente. E Satanás está trabalhando mais agora do que nunca antes havia trabalhado. Ele está usando de tudo que a gente imaginar, ele está usando para desviar a nossa mente. E se nós não formos fiéis, não nos apegarmos a Deus hoje, irmãos, imagina só passarmos a vida inteira na igreja
e chegar no fim de nossa vida, perdermos a salvação. Que triste será não sermos selados na nossa fronte. Que nós possamos lutar contra isso, irmãos. É tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição com Deus. Vamos sempre lembrar no nosso dia a dia, quando finalizar o culto aqui, quando estivermos em casa, amanhã, durante a semana, lembrar disso aqui, lembrar que o selamento é muito curto e eu não posso perder a minha salvação. Os irmãos não podem perder a salvação. Precisamos agir diferente. Que Deus nos abençoe para que possamos viver dessa forma. Amém?